Um dos elementos que é inseparável da fé é perseverança. Quem é crente de verdade, ele não desiste, ele não desanima, não desiste, não desiste. Bom dia, graça e paz, mais uma vez aqui no nosso devocional. Ontem a gente não conseguiu fazer, mas estamos de volta aqui hoje. Eu estou fazendo aqui baseado ainda em Lucas capítulo 8, versículo 41. Lembra da história? Jairo e a mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, durante 12 anos, tinha uma hemorragia, havia perdido já muito dinheiro com muitos médicos, indo de mal a pior. E a gente tem a história de Jairo também. Ele sai de casa, a menina dele a filha dele está doente. Ele chega diante de Jesus, ele busca Jesus, as coisas ao invés de melhorarem, pioram. Isso acontece muitas vezes com a gente. A gente busca a Deus e ao invés de as coisas melhorarem, elas pioram. Mas o que eles fizeram? A mulher hemorrágica, mesmo diante de 12 anos sofrendo, e Jairo, eles perseveraram, eles perseveraram. Nós devemos fazer o mesmo. A fé, ela é perseverante. Hebreus declara, a Escritura declara, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu creio que nós somos salvos pela graça. Eu creio que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não creio, é uma loucura, é uma loucura a ideia de que um crente possa perder a salvação. Eu não tenho tempo para explicar isso nesse vídeo de hoje, né? Isso é um absurdo, é um absurdo. Eu sei que se você vem de outras igrejas ou... eu sei, o pensamento natural não, é possível perder a salvação. Não, não é. Não é, e se você entende a doutrina da justificação pelas obras, você entende que essa crença ela é totalmente ilógica. Nós somos salvos pela graça, exclusivamente pela graça, pelos méritos de Cristo. Mas aqui o texto diz, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. É pela fé que a gente é salvo ou é pela perseverança? É que quem tem fé, ele vai ter perseverança. Quem tem fé, ele é perseverante. Aqui, obviamente, o texto diz respeito à salvação. O crente, ele vai perseverar. Mas nas nossas vidas, em vários aspectos da nossa existência, a gente precisa ser perseverante. Você pega, então, Josué e Caleb. Deus promete a terra prometida, eles não entram. 45 anos demora para que a promessa se cumpra. E Josué e Caleb dizem assim, olha, Caleb diz, olha, eu estou como eu estava antes, forte e cheio de vigor. Por quê? Porque a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se tem uma coisa que é uma marca de um crente genuíno, ele não desiste. O cristão, ele não desiste. Ele persevera. Por exemplo, na sua luta contra o pecado, ele persevera. Ele erra uma vez, duas vezes, ele cai de novo, e cai. E é impressionante, ele tem a convicção plena, ele vai vencer. Ele sente isso. Nossa, mas eu luto há 10 anos. Não interessa, ele persevera. O cristão genuíno não passa pela cabeça dele a possibilidade de desistir. Não, meu Deus, vai, não passa pela possibilidade. Não, tá, aqui, ó, o salmista no Salmo 73, né, deu uma vacilada na fé, né? Vai, então pode ser que até no crente verdadeiro passe isso, mas é um período. Passa, eu vou desistir, ele levanta e continua. O crente verdadeiro pode até ficar prostrado por um período. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Então ele pode até ter uma fase de desânimo, caído ali, fraquejando na fé, mas ele vai levantar. O crente verdadeiro, ele vai levantar. Jesus disse em relação àqueles homens que ouviram a pregação e foram embora. Jesus disse assim, saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem, iam permanecer. O crente, ele persevera. Então, primeiro, ele persevera na sua jornada rumo à salvação. Romanos 8. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o crente, ele persevera. O crente, ele vai chegar até o fim. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. Tá vendo? Então, quem começou a obra em nós é Cristo. Ele vai completar. O crente, ele vai perseverar. O crente, ele vai dizer, todo crente, todo genuíno crente, ele vai completar os seus dias com Cristo Jesus e vai dizer como Paulo, eu combati um bom combate. Eu combati. O crente genuíno, eu tenho certeza absoluta. Então, eu tenho tanta certeza disso como que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou. Certeza absoluta. O crente, ele persevera. E em relação às nossas vidas também.
seja para aprender um idioma, seja para desenvolver alguma habilidade, o crente, ele é perseverante, porque ele tem fé, ele sabe que Deus está com ele, que Deus o capacita a fazer as coisas. Então ele é perseverante, ele não desiste. E a esperança o renova. Essa esperança, essa confiança em Deus, no amor de Deus, o renova. Então, tá vendo? Você não precisa dos coaches ou dos hereges daí de fora para aprender a ser resiliente. Você tem a Escritura, que te ensina a ser forte. E como? Pela fé. Pela fé. Então, o crente, ele é perseverante. Paulo diz que o atleta, por uma coroa corruptível, em tudo ele se domina. Quanto mais nós pela coroa incorruptível. Se os ímpios, eles não desistem por conta de motivos tão pequenos, objetivos tão mesquinhos, quanto mais nós. Os ímpios são perseverantes pela glória humana, em busca da glória humana. Muitos ímpios são, porque nós não seríamos pela glória de Deus. Nós, muitas vezes, se nós notamos, temos a convicção plena, não é isso não é a vontade de Deus para mim. Então nós mudamos. Mas não é porque a gente desistiu, porque a gente se tornou fraco. É porque percebemos que não é a vontade de Deus. Como, por exemplo, com Davi. Deus falou, não, você não vai construir o templo. Ótimo, a gente muda a rota. Eu tinha um desejo de morar em capital na época. E as coisas foram fechando e parece que... Olha, gente, faltou apenas Deus descer aqui e dizer, não, você não vai! E eu fico pensando hoje, né, como que é uma bênção para mim morar no interior. Com as coisas que eu prego, o interior para mim é muito melhor, muito melhor. Talvez eu seria atormentado o tempo inteiro na capital. Já sou aqui, imagina na capital. Enfim, eu vejo como provisão de Deus onde eu estou hoje. Mas num dado momento eu notei, não era a vontade de Deus. Porque isso também é uma coisa interessante. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, diz Paulo. Deus disse para Paulo. O que é isso? O aguilhão. Era aquela vara que tinha um ponteiro de ferro na ponta. Ponteiro de ferro na ponta. Que tinha um ponteiro de ferro. E aí, aqueles homens que conduziam o gado iam com essa vara. Dar coice ali significaria que o boi iria se machucar. Então, muitas vezes, a gente precisa diferenciar a perseverança que vem de Deus para obstinação, para rebeldia. Para aquela rebeldia que você insiste em algo que não é de Deus. E eu sei, não é tão simples identificar isso. Nem eu tenho resposta para você. Eu gostaria de ter um sinal para te mostrar. Olha, aqui você está insistindo em algo que não é de Deus. É difícil? É difícil. Porque às vezes é simplesmente, por exemplo, uma mudança de cidade. Você está querendo ir para uma cidade e pode... Não signifique que... Como que é identificar que uma mudança de cidade é uma coisa em si mesma pecaminosa? No meu caso, eu achei que era. Eu achei que era uma coisa pecaminosa, mas não tem como eu falar que todo mundo que quer mudar de cidade tem uma motivação pecaminosa nisso. Então, é absurdo isso. Então, ou seja, é difícil identificar isso. Quando que é perseverança do Espírito e quando é uma rebeldia da carne? E nem ninguém tem essa resposta. Só você mesmo caminhando com Deus. Claro, há coisas que são óbvias, né? Você está insistindo para casar com a mulher do teu vizinho, né? Ou seja, pecados explícitos, que a Bíblia fala de maneira clara. Mas às vezes o pecado é uma coisa assim, apenas um sentimento, é uma vaidade que, por exemplo, pode ser que você queira mudar de cidade por conta de vaidade. Mas o fulano ali não, o fulano ali é Deus o chamando para mudar de cidade. Então não tem como eu passar aqui para vocês um manual. Não adianta, por isso que não adianta, gente, vocês têm que aqui orar. Tem que buscar a Deus. Então notar isso. Às vezes as pessoas estão chamando de fé o que Deus chama de arrogância, perseverando em algo que Deus está dizendo, para, ora, para, enfim. Então, isso a gente tem que descartar. Mas em relação àquelas coisas que a gente já tem certeza que é de Deus, como, por exemplo, perseverar pela nossa caminhada com Cristo, na nossa fé, perseverar, por exemplo, para que você ganha muito pouco e você está precisando que a sua família tenha um rendimento maior. Perseverar nisso, no seu trabalho, perseverar em levantar cedo e não desanimar, perseverar no conhecimento, em aprender uma nova habilidade, um instrumento, perseverar. Então, o crente, ele não é frouxo. O crente, ele não é como esses homens deste mundo que desanimam facilmente. Nós não somos assim. Não somos assim. Nós perseveramos. Porque a fé que está em Deus nos capacita a isso.
Nós não desanimamos. Se você tem fraquejado, levante-se e tente de novo. O crente faz isso. Se cair 9 vezes, ele levanta 10. Faça isso, não desanime. A fé, ela é sempre perseverante. A fé verdadeira, ela é sempre perseverante. 45 anos. E Abraão, né? Abraão foi 25 anos. Deus faz a promessa 25 anos depois, gente. 25 anos. Mesmo assim, ele se manteve. Por quê? Fé. Fé. Porque a fé é perseverante. Então, não desanime. Gente, as coisas na minha vida, pelo amor de Deus. Mas como que demorou? Como demorou para acontecer? Sempre demora, viu? Demora. Quer dizer, hoje até que as coisas acontecem mais rápido, mais rapidamente, mas fruto de muitos anos de espera. Então esse é o normal da vida, tá? Até em relação aos ímpios. A vida, as coisas boas, para a gente colher coisas boas, demora. Se você quiser colher um alface, é rapidinho, mas se você quiser plantar um carvalho e vê-lo crescer, aí demora. Demora. Então as coisas boas demoram, é necessário perseverança. Quer ver? Eu estou aprendendo inglês, né? A minha professora, Michelle, um abraço para ela. E uma das coisas que eu sempre tive, sempre foi isso. Perseverando, mesmo, nossa, meses sem entender quase nada. Não desistir, não desistir. Não é? Don't give up. É o que você precisa. Não desanime. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a Tua graça se renove sobre nós em mais este dia, que a bondade do Senhor seja conosco, que o Teu cuidado, o Teu amor nos guie, Pai. Faz-nos fortes, porque nós descendemos de homens fortes. Por meio do Teu Espírito Santo, nós vamos vencer, Pai, os nossos pecados. Nós não vamos desistir de lutar contra os nossos pecados. Não vamos desistir. Não vamos, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar em Te seguir, ó meu Deus. Por quê? Porque o Senhor nos faz fortes. Não porque nós sejamos em nós mesmos, mas nós cremos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos revigora a cada manhã. A cada manhã. O Senhor nos dá ânimo. E nós podemos dizer, como profeta, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, porque a fé nos revigora. Nós temos certeza plena. Oramos por isso, agradecemos a Ti, Pai, por mais um dia, por mais uma semana, em nome de Jesus. Gente, lembrando a minha série sobre sexualidade. Vou falar sobre o que pode, o que não pode. Ah, não tem desejo sexual no casamento. Essa série vai servir também para os meninos. Na realidade, vai ser tão fundamental para solteiros e casados. Esse é o meu objetivo com essa série. E eu já expliquei para vocês algumas coisas que eu já falei aqui no canal, o YouTube, né, porque eu vou tentar falar de maneira piedosa, mas explícita. Sobre, enfim, todas as perguntas que as pessoas fazem sobre sexo, eu vou falar. E vai ser fundamental para os solteiros também. Para os seus filhos não terem, sabe, uma vida errada, talvez como você teve. Então, vai ser para a sua família. Recomendo que os pais assistam, e aí se você julgar por bem, eu julgo por bem. O meu filho vai assistir. Eu julgo, meu filho tem 14 anos. O que eu estou preparando, você vai ver, se você fizer, você vai falar, nossa, é fundamental para as crianças. Me acompanhe, vai ser muito legal esse curso, porque eu não vou conseguir fazer aqui no YouTube, infelizmente. Até a próxima.